Oi gente, hoje é boa noite, tá? Porque eu tô gravando de noite. Tem muito tempo que eu não gravo um podcast. Foi uma felicidade muito grande eu ter gravado alguns episódios antes de colocar no ar, porque senão eu ia pular 2 finais de semana pelo menos sem ter nada, né? Meu último mês foi bem difícil, com a esposa internada e vários problemas nesse sentido, muita coisa acontecendo. E aí agora que as coisas estão... que eu estou gravando esse episódio em final de setembro, tá? E agora que as coisas estão se estruturando melhor, eu voltei a gravar um episódio. Eu estou voltando a gravar um episódio, o 8º episódio número 8, que é o 9º em função do episódio 0, né? Nesse episódio, para gravar, eu tive que voltar e ouvir os episódios anteriores, especialmente o 7, né? Para saber exatamente de onde que eu ia continuar a conversa com vocês. Antes de começar a gravar o assunto do episódio, eu tenho alguns recados, tá? Primeiro de tudo, eu não estou vendo comentários nos meus podcasts. Peço a vocês, por gentileza, que comentem. Peço a vocês, por gentileza, que digam alguma coisa. Se tem uma crítica, uma sugestão, se tem alguma coisa que vocês queiram acrescentar, por gentileza, escrevam nos comentários para que eu possa melhorar, né, os aspectos do podcast, beleza? Essa é a primeira coisa. Segunda coisa é que, pelas minhas contas, esse episódio está indo ao ar no dia 27 de outubro, se eu não me engano. E hoje não, amanhã vai ser o aniversário do meu pai. Então, até para ajudar o comentário, inclusive, bota aí um feliz aniversário Eklison Tito, que é o nome do meu pai. Pois é, eu tenho o mesmo nome do meu pai, né? Ele é outro palestrinha com o mesmo nome que eu. Quais são as chances? E deixa eu ver o que mais, os 2 recados, não, acho que são esses 2 recados. E eu queria agradecer a vocês que estão acompanhando, que estão seguindo pelo Spotify, né? Eu não tenho muito o traquejo com essas mídias, então eu não sei de fato ainda fazer a divulgação por outros agregadores, né, de podcast. Eu aprendi essa palavra outro dia, agregador, tá, para ser usado em podcast, então eu ainda não sei de fato se é desse jeito que fala a frase também. Mas enfim, eu queria agradecer a vocês e obrigado mesmo por divulgar a palavra, por acompanhar, aqueles que mandaram mensagens por WhatsApp ou por e-mail, eu agradeço também. E se puder, siga o podcast, e se puder, deixa um comentário, por gentileza. Especialmente felicitando meu pai aí, porque nesse ano meu pai está fazendo 70 anos de idade, tá? É o velho Eklison, é o mais velho, né? Eu sou o velho, ele é o mais velho. Eu fiz 45 dia 15, só para vocês saberem. E meu pai vai fazer 70 amanhã, no dia seguinte ao lançamento desse podcast, na segunda-feira. E, enfim, vamos agora então falar um pouco do nosso assunto, né, do RPG. Eu falei no podcast passado algumas coisas, especialmente com relação ao D&D depois que ele foi transferido para Wizards, a TSR passado para Wizards, e também da compra, porque a Wizards comprou a TSR, né? E depois da compra da própria Wizards pela Hasbro, que comprou o pacote inteiro, comprou tudo, né? Quando a Wizards comprou a TSR, ela estava comprando basicamente o D&D. Existiam outras linhas de produtos? Sim, com certeza existiam. Mas a licença que ela estava interessada era a licença do RPG, do D&D e do AD&D, as duas que interessavam. Porém, quando a Hasbro comprou a Wizards, ela não comprou o D&D. O D&D veio a reboque. O que ela queria mesmo era o Magic. Porque ao lado de um outro card game chamado Yu-Gi-Oh!, o Magic é uma fábrica de dinheiro, é uma máquina, é uma impressora de dólares, né? O Magic já era um sucesso mundial em 1999, 2000, quando a Hasbro adquiriu a Wizards. E a Hasbro colocou as mãos na Wizards e começou muito a estudar o jogo, e as mudanças que essa troca de titularidade, vamos chamar assim, as mudanças que foram provocadas por essa troca de titularidade, elas são perceptíveis na evolução do jogo, né? Para melhor e para pior. Mas eu não vou aqui tratar disso, porque eu não estou fazendo um podcast sobre Magic, eu vou falar sobre Dungeons and Dragons. E aí, na minha opinião, o que eu observei foi o seguinte: exatamente porque a Hasbro estava muito mais preocupada com o Magic,
ela demorou muito a chegar no D&D. Muito o quê? 5 anos, né? E aí, quando ela chegou, ela começou a fazer umas mudanças que tem todo o cheiro de decisão de executivo de finanças e não de alguém do meio do RPG dos jogos. É muito bom lembrar que o D&D foi criado por uma galera que não entendia nada de negócios. Entendia de lazer, de hobby, eram aficionados por jogos de estratégia e que usavam miniaturas e tudo. E aí numa dessas um cara lá criou uma situação de ter um jogo. Isso tudo foi explicado em podcasts anteriores, eu estou dando só um resumão. Teve esse cara que criou esse mundo fantástico para não ter que ficar discutindo regra com ninguém. Esse outro cara pegou essa ideia e criou um sistema que poderia ser utilizado, lido, entendido e utilizado por qualquer um. Isso virou um jogo, isso virou um sucesso, isso deu uma grana. Daí um tempo os dois foram afastados da empresa e a empresa caiu nas mãos de uma executiva que também não entendia nada de RPG, mas que estava cercada ainda numa empresa que tinha sim uma matriz dessas pessoas, então o jogo ainda estava nas mãos de muita gente envolvida no RPG. 15 anos se passaram, infelizmente a empresa quebrou após alguns sucessivos erros dessa administradora, e aí ela foi comprada pela Wizards. Quando a Wizards comprou, ainda é meio que um bando de nerd que faz um card game. Então ainda é meio que a mesma galera. Muita gente que trabalhava na Wizards tinha jogado RPG na infância, na adolescência. Então eles tinham a referência do que era o Dungeons and Dragons. Então quando a Wizards compra, é mais ou menos aquela coisa de você trazer um primo, né, próximo para morar junto com você. Ele pode não ser seu irmão, mas ele não é também um completo desconhecido. Porém, quando a Hasbro compra a Wizards, é uma empresa que tem 5.000 jogos comprando a licença 5001. E a 5002, 5003, 5004, 5005. Para eles é um número. Então, o modelo de negócios deles é o seguinte: como que eu tiro o máximo de lucro com isso, fazendo o mínimo de investimento? Eu não estou aqui fazendo nenhum juízo de valor, mas o comportamento da Hasbro é exatamente esse. E aí eu vou dar um exemplo para vocês de como que isso se deu assim, falando exatamente do D&D Miniatures, que foi o jogo de miniaturas que eu comentei e falei no podcast passado. Esse jogo era um jogo que dava lucro, era um jogo que tinha uma comunidade própria, tinha jogo ranqueado, tinha todas as coisas, vamos dizer assim, que uma comunidade precisa para poder se manter e para crescer. E tudo que esse jogo demandava era exatamente o mesmo apoio que, por exemplo, o Magic recebia e ainda recebe da Wizards. Era material de divulgação, pontos de venda e de troca, uma precificação das miniaturas, né, das comuns, incomuns e raras, e um incentivo para continuar jogando através de quê? Da produção de novas miniaturas pela própria Wizards of the Coast. A manutenção das linhas antigas entre aspas, né? Porque esse jogo ele durou pouco, e a criação de novas, né? Linhas de jogo. E esse jogo, ele tinha como você usar as miniaturas no tabuleiro de RPG, no seu mapa e tudo, ou ele tinha como ser utilizado no jogo de batalha, jogo de estratégia. E essas miniaturas eram lindas, e esse jogo era muito bom. Até eu que não sou nem fã de miniatura nem nada, eu gostava desse jogo, porque ele era bacana, ele era caro, né? Nós estamos falando de um jogo de miniaturas no Brasil do dólar, do governo Fernando Henrique Cardoso, era impossível. E até mesmo no primeiro governo do Lula, o dólar demorou a baixar. O dólar, se a gente pegar a correção da inflação, o dólar no final dos anos 90, começo dos anos 2000, até 2006, ele devia estar mais ou menos uns R$8 nos valores de hoje. $1 a 7, 8, 9 reais, então era proibitivo, né, aqui no Brasil. Mas não estamos falando de Brasil, nós estamos falando da história do RPG e do D&D e do D&D Miniatures. Pois bem, a Wizards dava essas miniaturas de presente, incentivava os mestres do jogo organizado, mandava pra gente. Eu tinha um tanto dessas miniaturas de brinde, sabe? E aí a Hasbro meteu a mão nisso. Por quê? Porque o jogo do D&D Miniatures, por ser como era, ele demandava um conjunto de regras específico. O jogo de miniaturas demandava
que você tivesse tabulado para cada miniatura a movimentação, o alcance do ataque, o tipo de habilidade especial e etc, etc, etc. Isso fazia com que cada miniatura demandasse um cartãozinho que viesse junto para poder o quê? Dizer exatamente quais eram essas habilidades. Então, de um lado do cartão vinha uma ficha compatível com a terceira edição e do outro lado do cartão vinha uma ficha do jogo de D&D Miniatures. Então, isso era um jogo, cara, era um produto muito bom. Era um produto muito bom, era bem cativante. Só que a Hasbro olhou para aquilo e começou a perguntar para as pessoas, começou a fazer as pesquisas, né? E aí, dentro das pesquisas, o que eles constataram? 70% das pessoas que tinham interesse nas miniaturas tinham interesse nelas para jogar o jogo de RPG. Elas não se interessavam pelo jogo organizado de miniaturas. Ou seja, o D&D era muito maior que o D&D Miniatures. Então as pessoas compravam por colecionismo, para jogar o jogo de RPG, para qualquer outra coisa, mas para o jogo de miniaturas mesmo, era pouca gente. Era tipo 30%, 30-35% das pessoas, era um terço das pessoas que compravam, que usava aquilo para o jogo de miniaturas. Nisso, o que a Hasbro pensou? Uai, se a vasta maioria das pessoas compra para ter a miniatura para jogar RPG, por que eu vou me preocupar de manter e atualizar um conjunto de regras que só é utilizado por quem joga o jogo de miniaturas? O que eles fizeram? O que eles perceberam? Eles perceberam que se eles simplesmente continuassem editando as miniaturas sem as regras, eles cortariam o gasto pela metade e teriam uma redução do consumo de mais ou menos 25%, 35%. Ou seja, financeiramente falando, era lucro, era vantajoso encerrar o jogo de estratégia e vender apenas as miniaturas. Mais que isso, no jogo de miniaturas, você comprava um pacote de miniaturas, ele vinha fechado, lacrado, você não via o que vinha dentro, né? Porque aí você tinha comuns, incomuns e raras. Justamente porque esse jogo foi pensado mais ou menos na linha do Magic. A linha do Magic também era assim, você tinha cartas, ainda tem, comuns, incomuns e raras. Nisso, você não sabia o que você estava comprando e, é claro, você juntava muitas miniaturas repetidas que você não tinha realmente função para elas, né? Com o advento do produto para os RPGistas, eles acabaram com isso. Eles pensaram, a gente pode mostrar as miniaturas e vender os kits para as pessoas, de modo que as pessoas vejam o que elas estão comprando, não é? E aí, além disso, ao invés de fazer pacotes com 8 miniaturas, a gente pode vender 5, a gente pode vender 4. E a gente pode mostrar para as pessoas o que elas estão comprando e tirar o elemento de aleatoriedade. E isso vai ser tão bom em termos de negócios que nós inclusive podemos cobrar mais caro num conjunto de 5 miniaturas predeterminadas, do que num pacote, do que a gente cobraria no pacote de 8 miniaturas aleatórias e fechadas, que você não sabe o que vem lá dentro. Foi nesse tipo de argumento que a Hasbro decidiu acabar com o D&D Miniatures enquanto jogo de estratégia. O produto ia bem, o produto não ia mal, eles só encontraram uma maneira melhor, mais eficiente de ganhar dinheiro. Nisso, eles fizeram a primeira, no meu modo de ver, a primeira decisão que disse assim: nós queremos que o jogo seja a respeito da venda do produto, não a respeito de outras coisas. A venda do produto, o consumo do produto está em primeiríssimo lugar. Qual foi a decisão sequencial? O lançamento da 4ª edição. A 4ª edição do D&D é a edição que não tem nada a ver, nada, absolutamente nada a ver com nenhuma das edições anteriores. E, de novo, como que a Hasbro decidiu lançar a 4ª edição? Perguntou no mercado durante anos quais são os problemas que vocês estão vendo com as edições, o que vocês estão achando ruim, pai e tal. E qual que era a grande crítica com a 3ª edição? Excesso de poder dos personagens, o power creep,
a presença de combos ridículos que tornavam o jogo uma experiência desarticulada, uma experiência desinteressante, e também a questão de você ter classes de personagens que eram, na percepção de muita gente, da imensa maioria das pessoas, a presença de classes de personagens que eram mais poderosas, mais interessantes, melhor desenvolvidas do que outras. Eu estou falando especificamente de conjuradores versus combatentes. Eu estou falando especificamente de clérigo, mago e druida em relação a guerreiro, bárbaro e monge, né? Então essas eram as críticas. Então qual que foi a estratégia da Hasbro na hora de fazer a 4ª edição? A primeira coisa que ela fez foi pegar a condição do Magic e estabelecer essa condição dentro do D&D. Como assim? Eu explico. Quando você vai jogar Magic, existem 5 cores que você utiliza e cada uma delas tem mais ou menos uma função no jogo. Uma coisa nas quais elas são melhores e outras nas quais elas são piores. Então as cores são 5 cores, é branco, azul, verde, vermelho e preto. As cartas brancas da cor branca, elas são geralmente direcionadas para proteção, para cura, essas coisas, né? O branco simboliza o healer, né? O curador, né? O clérigo, o sacerdote, na função do jogo. Para a 4ª edição, o que a Hasbro lançou foi um D&D onde as classes de personagens seriam exatamente correspondente a funções. Então você tem, por exemplo, o healer na 4ª edição. É a função de alguns personagens que estão lá para dar apoio, para dar suporte a outros. Seria a cor branca. Você tem no azul, no Magic, a cor azul, que é a cor da manipulação, a cor do controle, a cor da negação da habilidade do outro, etc e tal. Essa cor é simbolizada no D&D 4ª edição com o controller, que é uma das funções que um grupo tem que ter. Algumas classes de personagem desempenham essas funções, né? De maneira a manipular o campo de batalha. Eu vou falar mais sobre o campo de batalha mais na frente. O Magic também tem o vermelho, que é a cor que é a cor que é especialista em utilizar magias que atacam diretamente seus alvos. No D&D, essa é a função do Striker, da classe de personagem que está lá para atacar diretamente os alvos. Esse é o que ele é bom. Não é que os outros não possam fazer, não é que ele não tem alguns aspectos de healer ou de controle, ele tem, mas a função dele não é essa, ele está lá para poder cortar cabeças, vamos dizer assim. Você tem também no Magic a cor verde, que é a cor das criaturas fortes, né? Daqueles monstros musculosos e tudo. No D&D, essa função é a função do Tanker, que é a função destinada àqueles personagens que estão lá para assegurar o dano, defender os outros, né? Os escudos de carne que a gente coloca para proteger os maguinhos e os feiticeiros e os mais fracos. Então, o Magic também tem a cor preta, que tem uma outra função, que é de ganhar poder aceleradamente, dentre outras coisas. E existem algumas funções dentro da 4ª edição que foram delegadas para os monstros, que correspondem basicamente às funções da cor preta no Magic, né? Também tem os artefatos que são incolores, vamos dizer assim, talvez sejam os minions, talvez sejam os equipamentos, os itens mágicos que tem na 4ª edição. E tem as cartas douradas também, que tem um aspecto ou outro de uma cor ou outra, né? Uma carta pode precisar de energia da magia verde e da magia vermelha. Ela vai ter um pouco de Tanker e um pouco de Striker, né? Assim como as classes de personagens também podem. E nisso, a 4ª edição foi estruturada para exercer essas mesmas funções. Então você teria que os personagens utilizariam-se de condições dentro do jogo que remetiam diretamente à sua função no combate. Então esse negócio de você interpretar um personagem na 4ª edição não é o foco do jogo. O foco do jogo é você desempenhar bem o seu papel.
E como que a Wizards garantiu que como que a Hasbro garantiu que todas essas funções seriam exercidas de maneira plena e adequada? Muito simples. Ela equilibrou todas as classes, reduzindo ao mesmo denominador comum a origem do poder de cada uma e a maneira como todas elas funcionam. Então, como que todas as classes funcionam na quarta edição? Todas as classes têm uma quantidade de poderes que podem ser usados à vontade, que podem ser usados uma vez por encontro, que podem ser usados uma vez por dia. Então todas as classes têm, aí uma é dita de fonte marcial, a outra é dita de fonte divina, a outra é dita de fonte arcana e por aí vai, mas todas elas são basicamente a mesma coisa. Se você disser que todas elas vêm do mesmo lugar, não muda nada para o jogo. Na prática você tem exatamente as mesmas habilidades sendo utilizadas do mesmo jeito, com os mesmos efeitos. Feito é no Magic. No Magic você tem o mana branco, que faz magia branca, o mana vermelho, que faz magia vermelha, e o mana verde, que faz magia verde, por aí vai. Todos eles são mana, todos eles funcionam exatamente do mesmo jeito. Nessa estruturação do jogo, você tem que o equilíbrio é totalmente certeiro. Ele é facilmente obtível. Então foi assim que a Hasbro hierarquizou o D&D para ser um jogo equilibrado. Pegou a estruturação do Magic e aplicou a ele. Quais foram as outras coisas? Tem muitas outras coisas, mas eu não vou ficar falando só disso, porque senão vai ficar parecendo um hint, né? Eu só estou falando coisas desagradáveis, vamos dizer assim. Não é só um hint. Então, você também tem uma questão de aplicação do jogo tático, né? A Hasbro acabou com o D&D Miniatures simplesmente para poder vender miniatura. Para ela garantir que ia vender miniatura, o que ela tinha que ter? Um mercado garantido. Então o que ela fez na quarta edição? Ela criou um sistema que dependia de tabuleiro para funcionar. Então, dentro da condição da quarta edição, sem um tabuleiro, você praticamente não consegue jogar. Meus queridos, está dando 22 minutos, eu vou chamar isso aqui de parte 1 e depois eu gravo uma parte 2, beleza? Muito obrigado. Boa noite.